convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias. Hoje nós iniciaremos o capítulo de número 9. Zacarias, capítulo 9, leremos os 8 primeiros versos. Livro do profeta Zacarias, capítulo 9, eu vou ler os 8 primeiros versos desse novo momento do livro do profeta Zacarias. Diz assim a palavra do nosso Deus, Zacarias, capítulo 9, de 1 a 8. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Hadraque e repousa sobre Damasco. Porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Ramate, que confina com ele, sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. Povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. Da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom como Jebuseu. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, Pai querido, nós te damos graças pela leitura da Tua palavra e clamamos pela Tua graça, misericórdia, de modo que a Tua palavra possa, de fato, nos conduzir ao entendimento da Tua vontade, que Teu Santo Espírito nos ilumine, nos edifique segundo a Tua bondade, e que possamos ver a realização das Tuas promessas sobre a vida do Teu povo, do passado, mas também sobre a nossa. E que o Senhor, apesar de mim mesmo, me use para o Teu louvor e para o nosso próprio bem. Fale ao nosso coração, Deus. Fale o coração dos Teus filhos, das Tuas filhas. E nos fortaleça. É o que clamamos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, nós cantamos, nosso Deus é poderoso, nós sabemos que o nosso Deus de fato é grandioso, Ele é supremo, Ele é soberano sobre tudo e todos, de modo que realiza os seus eternos propósitos conforme o conselho da sua vontade, estabelecido antes mesmo da fundação do mundo. É isso que nós devemos não apenas crer, mas fundamentar a nossa vida e a nossa história. Se cremos que existe um Deus soberano, Criador de todas as coisas, um Deus que na sua grandeza traçou um plano de redenção para os seus, um Deus que age, um Deus que dirige, um Deus que conduz, um Deus que é grandioso. Se nós de fato cremos nisso, devemos viver sob essa verdade, entendendo que absolutamente nada do que acontece pega Deus de surpresa.
absolutamente nada, por mais terrível que sejam as situações que se acometem por aí, Deus continua no trono. Nós lemos nos textos que do nosso culto que Deus enviou o seu Filho para salvar este mundo. Mas alguns rejeitam e preferem mais as trevas, e por isso já estão condenados e serão julgados. Não se esqueça que esse Deus que é amor é o mesmo Deus que é justiça e que é ira, e que na sua palavra, em vários momentos, nos chama a atenção para o fato da aplicação da sua ira. No texto de Apocalipse, que é uma das passagens daquele paralelismo que fala sobre o último dia, aponta também para essa aplicação final da ira de Deus sobre todos aqueles que desprezaram o seu plano e a obra realizada por Jesus. Não se engane, esse Deus puramente amor, tolerante, que aceita e faz vistas grossas para o seu pecado e que te aceita apesar das práticas de impiedade e iniquidade, não é o Deus verdadeiro. Esse Deus que te permite viver na prática pecaminosa, na impiedade, na iniquidade, de modo ilícito, e que ao mesmo tempo te acolhe como se nada tivesse acontecendo, não é o Deus justo que as Escrituras revelam. Deus estende a sua mão e nos alcança com a sua graça, mas para nos mudar, para nos dar um novo coração, para nos fazer uma nova criatura, para nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem, criado segundo Cristo, segundo o padrão de santidade, o padrão de obediência e de comunhão que vemos no próprio Cristo. Por isso o apóstolo Paulo nos chama a atenção para termos os mesmos sentimentos que vimos em Cristo e que são registrados a respeito de Cristo, o próprio Deus encarnado, que na sua humilhação se colocou como homem, submisso à vontade do Pai, para realizar a obra salvífica. Esse Deus grandioso, esse Deus supremo, soberano, que age e que faz tudo conforme o conselho da sua vontade, é o Deus que também age sobre o mundo, não somente sobre as pessoas, os indivíduos, mas sobre as nações, como nós cantamos. Ele é o Senhor das nações. É Ele quem estabelece reis e remove reis. E Ele usa, inclusive, os ímpios para o cumprimento do seu querer e os submete à sua vontade para a preservação do seu povo. Você que conhece um pouco da história do Antigo Testamento, em especial a partir do livro de Daniel, onde há a promessa de que haveria reinos que sucederiam, impérios que sucederiam na história até a chegada de Cristo, até a chegada do Messias. No sonho de Nabucodonosor, ele vê uma estátua, e segundo a interpretação do sonho dado por Daniel, essa estátua representava, portanto, esses 4 impérios. Após, também nos é apresentado em paralelismo, que é algo comum na escrita judaica, principalmente apocalíptica judaica, nós vemos a figura de 4 animais, que também apontam para os mesmos impérios e para a mesma sucessão de impérios. Na estátua, a cabeça de ouro representava o Império Babilônico, peitoral de prata representava os medo-persas, depois viriam os gregos, macedônios e por fim o Império Romano. Isso já havia sido dito pelo Senhor. E Daniel estabelece, portanto, esse princípio. Ele é o soberano, é Ele que estabelece reis, Ele remove reis. E esse Deus que estabelece reis e remove reis, usa inclusive os imperadores ímpios para preservar o seu povo ou para aplicar justiça sobre o seu povo. Foi assim com Nabucodonosor, é assim que o próprio Deus chama Ciro de seu servo, e é assim também que agora, na profecia aqui de Zacarias, aponta para a aplicação da sua justiça sobre esses reinos vizinhos, através
de Alexandre o Grande. Mas isso não aponta apenas para esse momento específico da história, mas também para um momento futuro, quando da aplicação geral, que foi lida lá em Apocalipse capítulo 6, quando todos os povos da terra, sejam ricos ou não, livres ou escravos, clamarão para que a terra os esconda da ira de Deus. Esse é o Senhor que nós servimos, um Deus que estabelece através do seu próprio Filho um novo e vivo caminho de comunhão, de reconciliação, mas também é o Deus que comanda todas as coisas e que aplica o seu juízo e a sua justiça sobre aqueles que amaram mais as trevas do que a sua luz. Qualquer mensagem que não apresente essas duas realidades, irmãos, é uma mensagem falsa. Aqueles que enfatizam apenas a bondade, o amor e a tolerância em Deus e negligenciam os seus atributos como ira, justiça, não estão falando do Deus que a Bíblia revela, ou do verdadeiro Deus. Nós vemos então que o Senhor, estabelecendo a sua vontade, usando todos para o cumprimento, conforme o conselho que ele estabeleceu antes mesmo da fundação do mundo, e nesse cumprimento da sua vontade, cada detalhe remete para a soberania de Deus. E mesmo quando somos alvos da aprovação, nós como povo de Deus, somos alvos da aprovação ou até mesmo do treinamento de Deus, nada muda a sua decisão em nos abençoar. Ele, antes da fundação do mundo, já preparou um povo seu, um povo que seria instrumento de bênção, um povo que seria resgatado e direcionado para ser vaso de honra. E nada muda isso. Só que ao mesmo tempo ainda estamos sujeitos e somos passíveis de recebermos da disciplina, da correção, do treinamento e até mesmo da aprovação do Senhor. Mas independente daquilo que acontece no mundo, Deus continua preservando os seus. Deus continua, como nós lemos aqui, acampando ao redor da sua casa para defender os seus. E mesmo que o mundo se transtorne, Deus continua reinando, soberano e cumprindo rigorosamente com a sua vontade. Quando nós olhamos para o contexto do livro de Zacarias, nós vemos que o próprio livro de Zacarias é uma prova disso. Deus no controle de tudo e agindo para o cumprimento, segundo o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O livro de Zacarias aponta todo um processo de restaurar a comunhão com o povo, para preparar esse povo para a chegada do Messias. Se você observar, é o tema que nós vamos trabalhar a semana que vem, se o Senhor nos permitir, mas se você olhar aí no verso 9, que inicia uma nova perícope dentro do capítulo 9, por isso com a letrinha em negrito aí, para que você possa acompanhar, ele diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, porque eis aí te vem quem? O teu rei. E quem que é esse rei? O justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. De quem que ele está falando? Jesus Cristo. A nossa geração é beneficiada, irmãos, porque nós já vivemos após a conclusão da revelação. Todas as promessas, imagine esse povo que estava vivendo antes de Cristo, recebendo essa promessa, e nós já temos o privilégio de saber que isso já se cumpriu. E que o Deus fiel, soberano sobre todas as coisas, que cumpriu rigorosamente com seu plano, enviando Cristo Jesus, é o mesmo Deus que cumprirá rigorosamente cada detalhe de todas as promessas, profecias, a respeito da aplicação e da inauguração do estado final, do novo céu, da nova terra, onde na justiça de Cristo, os seus eleitos serão alcançados e preservados para a vida eterna, enquanto aqueles que amaram as trevas receberão a justa condenação.
Não existe outro meio. Deus não vai mudar no meio do caminho. Ele é imutável. Por mais que as igrejas todas contem uma história diferente, por mais que se manipule e tentam, inclusive, atualizar as Escrituras, nada vai mudar aquilo que o Senhor já disse. Ele é o Deus soberano. Segundo o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo, Ele vai cumprir rigorosamente a sua vontade. Como nós já vimos, o livro de Zacarias é um chamado de Deus para que o seu povo volte-se para Ele, para um compromisso vivo e real, aguardando a restauração plena e o cumprimento das suas bênçãos através do Messias, apontando para a eternidade. O livro de Zacarias, que é comumente chamado do Apocalipse do Antigo Testamento, diz a respeito das promessas da vinda de Cristo Jesus para o cumprimento da sua vontade. E alcançar o seu povo e trazer o povo para viver uma viva e real comunhão com o seu Deus. Você se lembra que no capítulo 1 de Zacarias há o chamado específico, volte-se para mim, diz o Senhor. Essa é a mensagem. Deixa eu reler aqui para você. O verso 3 do capítulo 1 de Zacarias diz: portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. O chamado, portanto, do livro de Zacarias é o seguinte: não faça como o povo, os teus pais ou os antigos, que tiveram os profetas apontando para eles o caminho, dizendo, convertei-vos, muda de vida, deixe as obras más, as práticas iníquas, mas eles não deram ouvidos, e por isso foram levados à Babilônia, em exílio. Mas agora então, depois da restauração, e o povo estava de volta a Jerusalém, Deus traz de novo a mensagem, fala, olha, não vão cair no mesmo buraco, no mesmo erro dos antepassados. Eu chamei o povo de volta, eles não me ouviram, eu estou chamando vocês de volta, me ouçam. Mude a vida, converta-se os seus maus caminhos. Essa é a ideia do livro de Zacarias. Na primeira parte do livro, ele nos apresenta 8 visões noturnas que ele recebe numa única noite. E logo depois ele apresentar isso, mostrando a grandeza de Deus sobre as nações e o plano de Deus em resgatar o seu povo para si, ele vai responder um questionamento do povo que vivia uma religiosidade de aparência. E agora, no capítulo 9, nós vemos o início de algumas profecias que apontam para o fim. Estamos começando uma nova sessão, portanto, no livro de Zacarias, a parte mais profética, no sentido de apontar para as últimas coisas. Os chamados oráculos para abençoar iniciam aqui no capítulo 9 e vão até o fim do capítulo 14, que é o fim propriamente do livro. E se Deus permitir, nós passaremos por todos esses oráculos, por todas essas profecias, buscando compreender aquilo que já foi cumprido e aquilo que ainda aponta para o dia final. Tais oráculos são oráculos para abençoar, apontam para a bênção maior através do Messias, mas também são oráculos que alertam o seu povo para os perigos até o fim. A primeira parte, o início dos oráculos para abençoar, nós vemos que o foco já é uma sentença, é uma advertência, é um chamado de cuidado. Veja como começa a perícope, no capítulo 9, verso 1. A nossa tradução apresenta qual expressão aí? A sentença pronunciada pelo Senhor. É algo muito mais sério, é algo muito mais
incisivo. No começo ele diz: olha, não faça como os antigos, dê ouvidos para mim, tornai-vos para mim. Agora ele já diz: olha, já é uma sentença. É o que está determinado. É algo que já não muda mais. Já é a sentença. Sentença essa não pronunciada por Zacarias, mas pronunciada por quem mesmo? Pelo Senhor. E é dentro desses 8 primeiros versos, nós vamos observar então esse juízo, essa sentença de Deus sobre as nações vizinhas. Ele vai citar cidades: Hadraque, Damasco, Ramate, Tiro, Sidom, Ecrom, Gaza, Asquelon, Asdod, todas cidades das nações vizinhas. E ele vai dizer: essa minha sentença é pronunciada contra essas cidades, é contra esse povo. Porque o nosso Deus é o Deus soberano, inclusive sobre as nações ímpias, irmãos. E é por isso que nesse início do Oráculos, para abençoar, Deus começa a tratar do juízo dele sobre essas nações. Antes de entrarmos propriamente no tema, eu quero fazer uma transição apontando para você alguns termos importantes. Como eu já disse, é uma sentença. O termo no original é oráculo, que é algo definido e certo, é algo que não vai mudar, é algo que vai ser aplicado de fato, que vai acontecer. Da mesma forma que o Apocalipse é um oráculo, e nós sabemos que aquilo que Apocalipse escreve é algo que não está sob possibilidade de mudança, mas é algo certo, algo definido. Aquilo que é dito será realmente realizado. Uma outra questão que eu quero chamar a sua atenção nessa transição é que esta sentença repousa sobre as nações vizinhas de Israel. E quais são elas? É feita uma sequência: Hadraque, Damasco e Ramate. São cidades da Síria. E eles têm uma característica. Veja o que diz aí no verso 2. Além de repousar sobre Hadraque e Damasco, também repousa sobre Ramate, que confina com ele, sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Veja que ele começa a mostrar aqui as cidades da Síria, em especial Hadraque, Damasco e Ramate, que eram cidades que tinham um grande poderio, que estavam confiando em si mesmos. Depois ele apresenta Tiro e Sidom, cidades fenícias, que eram cheias de astúcia. O termo que é traduzido aí, cuja sabedoria é grande, na verdade aponta para astúcia. Ainda é dito no verso 3 que Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro como lama nas ruas, ou seja, uma riqueza absurda. Essas nações tinham poder, essas nações tinham astúcia, sabedoria e riqueza. E a outra sequência de cidades, Asquelon, Gaza, Ecrom e Asdod, são cidades da Filístia ou da Filisteia, que apontam para a grandeza, para a vaidade, para a soberba e para a fama. Veja o que é dito no verso 5 e 6. Asquelon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança, veja, é uma região, a região da Filisteia que estava fundamentado na própria confiança em si. A sua esperança será iludida. O seu governo, o seu rei perecerá. Asquelon não será habitada. O povo misto, o povo bastardo, habitará em Asdod. E veja agora o que é dito: e exterminarei a soberba dos filisteus. Essas cidades filisteias
eram soberbas, eram cheias de vaidade, cheias de grandeza e fama. Mais uma vez nós vemos aquele tripézinho aqui, né? Que as nações ímpias procuram e que o homem ímpio procura: poder, riqueza e sucesso ou fama. Era isso que as nações tinham. E Deus diz: eu já trouxe uma sentença contra vocês. E é por isso que chegamos no tema, o juízo de Deus sobre as nações vizinhas. E quando Deus declara que vai aplicar juízo e uma sentença sobre as nações vizinhas, a primeira coisa que nós aprendemos com esse juízo de Deus sobre as nações vizinhas é que o nosso Deus é grande. Ele é o único Deus que pode aplicar da sua ira e sua justiça sobre toda e qualquer nação. Principalmente num tempo onde as nações confiavam cada uma no seu próprio Deus. Cada um esperava na sua própria entidade. E Deus vem e diz: olha, eu trago sentença sobre toda e qualquer nação. O verso 1 diz que o Senhor põe os olhos sobre os homens. Isso é soberania, isso é grandeza. Lembra quando você era pequenininho e talvez a sua avó, ou até mesmo seus pais diziam para você: olha, veja lá o que você vai fazer. Porque os olhos de Deus estão em todos os lugares. Eles não mentiram para você. Eles não estavam querendo colocar medo no seu coração, mas eles estavam te advertindo de que tudo, absolutamente tudo que você fez, tudo que você faz e tudo que você fará, Deus tem o conhecimento. Porque os olhos dele estão sobre todos os homens. Apocalipse vai dizer, numa figura, de que os 7 Espíritos de Deus, que têm olhos por todos os lados, está atento a cada detalhe sobre o mundo. Porque ele é soberano sobre todos os homens. O Senhor põe os olhos sobre os homens, põe os olhos também sobre a tribo de Israel, sobre os seus filhos. Esse oráculo, irmãos, endereçado, portanto, às nações vizinhas de Israel, demonstra que o nosso Deus é onisciente, ele conhece tudo. O seu conhecimento é sobre tudo e todos, e não apenas sobre o seu povo. Ele põe os olhos sobre todos os homens, ele põe os olhos sobre a tribo de Israel, e ele fecha, inclusive, a perícope dizendo: eu vejo isso com os meus olhos. Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas, e é por isso que ele pode aplicar a sua ira e a sua justiça sobre todos. Quando ele então apresenta uma sentença às nações vizinhas, ele está apontando para a sua própria grandeza. Ele conhece cada e todo homem, a sua postura, as suas crenças, aonde estão depositadas as suas confianças. Se estão confiadas na fortaleza e no poder das suas cidades, se estão confiadas na sabedoria, na astúcia e na riqueza das suas cidades, se estão fundamentadas justamente na fama, no sucesso e na soberba, na jactância. Da mesma forma que ele então conhece cada uma dessas cidades, ele conhece o seu coração e conhece o meu coração. Ele sabe quais são as minhas crenças, quais são as minhas motivações, quais são as minhas intenções. Deus é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele julga todas as nações com equidade, e Ele assim o faz, porque Ele sabe exatamente tudo o que passa no seu coração, na sua mente, no mais profundo do seu ser. O início desses oráculos, que tem o objetivo de abençoar, como introdução, ele te apresenta o fato: olha, não brinque com esse Deus. Esse Deus conhece tudo. Ele sabe quais são as suas motivações em todas as áreas da sua vida. Ele sabe porque você está aqui essa noite.
Se você veio de fato para adorá-lo, para se derramar, ou porque você, ou se por você estar aqui procurando alguma coisa. Esse é o Deus a quem servimos, irmãos. Um Deus que conhece todas as coisas e cujos olhos estão sobre todos os homens. Ele sabe se a sua confiança está nele, ou se a sua confiança está no seu nome, está na sua conta bancária, nos seus bens. Ele sabe se de fato você se prostrou, se você anda na presença dele, se você o serve com integridade de coração ou não. Ele olha para o exterior, para a oferta que você apresenta, mas ele é o único que pode também olhar no mais profundo do seu coração. Por isso Davi diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho de justiça. Não permita, Deus, que eu faça besteira. Essa é a ideia. Deus é onisciente. O juízo de Deus sobre as nações vizinhas, e essas nações de fato, irmãos, receberam esse juízo na figura de Alexandre o Grande. Foi aplicado rigorosamente tudo aquilo que Deus fala aqui em Zacarias, quando Alexandre o Grande invade toda aquela região e domina com o Império Grego-Macedônio. Inclusive, a tradição judaica diz que quando ele chega a Jerusalém, o sumo sacerdote lê para ele esse texto e mostra que Deus já havia estabelecido todas essas coisas. E é por isso que o povo de Israel é preservado em muitos momentos. Jerusalém não é destruída novamente no Império Grego. Deus cumprindo rigorosamente, porque Ele é o Deus soberano. O juízo dele sobre as nações aponta para a sua grandeza. Não se esqueça de que o Senhor é o Deus das nações. Além disso, irmãos, o juízo de Deus sobre as nações vizinhas tem como objetivo quebrar a soberba dos povos. Tem o objetivo de colocar cada um no seu devido lugar. O verso vai dizer que ele, verso 4, eis que o Senhor a despojará. E aí precipitará no mar a sua força, ela será consumida pelo fogo, Asquelon verá o Senhor e temerá, Gaza também terá grande dor, igualmente Ecrom, a sua esperança será iludida, o rei perecerá, não será mais habitada, o povo habitará em Asdod, o povo bastardo, e por fim no verso 6 é dito, além de despojar e precipitar, exterminarei a soberba dos filisteus. O juízo de Deus sobre as nações serve para quebrar a soberba dos povos. E da mesma forma que nós aplicamos isso sobre as nações, irmãos, nós aplicamos isso sobre a nossa vida. Quando Deus aplica sobre nós a sua disciplina, e como Ele fez com o povo de Israel, inclusive, isso é para mostrar o quanto Ele é grande, e o quanto nós precisamos dEle. Mas quando Deus também aplica a sua disciplina sobre nós, Ele quebra a nossa soberba, a nossa autoconfiança. Nós temos, infelizmente, uma inclinação para o autoengrandecimento. E por isso que muitas vezes o Senhor permite e até aplica sobre nós algumas situações de juízo e de disciplina, para nos conduzir à humildade. Eu não sei quanto a você, mas há uma tendência. Quando as coisas estão tudo bem, a gente acaba se esquecendo um pouco do Senhor. Eu costumo dizer que aonde há abundância, há desperdício. Se há abundância de saúde, você, ao invés de gastar isso para a obra do Senhor, você vai inventar moda.
Se há abundância de riqueza, você vai gastar em coisas que não deveria gastar e não vai investir nas coisas do Senhor. Se há abundância de tempo, você vai inventar e encher a sua agenda com um monte de coisa e vai lhe faltar o tempo precioso para estar na presença do Senhor. E às vezes Deus nos tira algumas dessas situações para que nós possamos realmente reconhecer que sem Ele nada somos. Se Deus não sustenta a nossa saúde, ela nada vale. Se Deus não mantém a nossa provisão e a nossa riqueza, ela se desfaz num piscar de olhos. E se Deus não é a prioridade do nosso tempo, nós nos escravizamos. Portanto, quando Deus aplica a sua disciplina sobre o seu povo, Ele quebra a soberba. E quando Ele aplica o juízo sobre as nações, Ele também quebra a soberba, a vaidade desses povos. Nem o poder da Síria, nem a astúcia da Fenícia, nem a riqueza ou fama dos povos filisteus pode ser comparado com a onipotência do nosso Deus. Eles ficarão sem rei. O rei de Gaza perecerá, porque o eterno, soberano, esse reina sempre. Deus quebra toda a confiança do povo das nações vizinhas. Deus quebra a fonte da confiança deles. As fortalezas de Tiro são derribadas. Todos os portos são lançados e queimados e lançados ao mar. Os navios, a riqueza, tudo isso vira pó. Toda a prata que eles ajuntaram como pó e todo o ouro que eles ajuntaram como lama das ruas se acaba, se perde. Porque Deus, quando aplica o seu juízo, Ele quebra a soberba dos povos. Historicamente, nós sabemos que Alexandre o Grande dominou a Síria, a Fenícia, Filisteia e poupou a Judá. Esse é um fato histórico pontual que mostra a aplicação desse oráculo num tempo já realizado, mas que ainda tem repercussões para as questões escatológicas. No abrir do sexto selo, as nações pedirão para que a terra os esconda da ira de Deus. Porque o Senhor despojará, precipitará no mar, exterminará a soberba dos ímpios. O juízo de Deus sobre as nações vizinhas, em segundo lugar, quebra a soberba do povo. O povo que foi misturado, ou chamado aqui de bastardo, e muitos fugiram, acabam indo para Judá, acabam indo para Israel. Por quê? Porque Alexandre o Grande preserva. Toda a arrogância daquele povo foi quebrada e eles vão procurar refúgio no Deus de Israel. Por isso que é dito que o restante será um restante para o nosso Deus. Os que sobraram da aplicação do juízo de Deus sobre as nações vizinhas foram para Israel. E é por isso que o verso 7 vai dizer assim, observe. Da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os dentes tais abominações. Ou seja, os sacrifícios que eles comiam, os alimentos, as oferendas, Deus está tirando isso, a idolatria e a abominação. Então eles ficarão eles como um restante para o nosso Senhor, ou para o nosso Deus. E eles serão como chefe de Judá, eles serão como do povo de Deus. E Ecrom será como Jebuseu. Jebuseu, historicamente falando, aponta para a própria Jerusalém. Você vai se lembrar do Jebuseu, que era fiel ao Senhor, Araúna, e que Davi foi querer comprar comprar um campo, ele falou, não,
Lembra da história? Ele era um jebuseu, fiel a Deus. Portanto, aqui jebuseu é um sinônimo de pessoas que serão fiéis, como os chefes em Judá. Deus aplica o seu juízo, a sua sentença sobre as nações, mas um restante ele traz para perto de si. Pessoas que agora reconhecem a grandeza de Deus e o poder de Deus, a onisciência de Deus e a onipotência de Deus. O texto diz que o terceiro ponto do juízo de Deus sobre as nações prevê a purificação de um restante. A sua ira não é completa e total, né? Ele sempre manifesta também a sua graça, a sua bondade. E é por isso que diz, então, como eu li, da boca desses eu tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras. Eu vou tirar a idolatria desse povo. Eu vou tirar a abominação desse povo. E ficarão eles como um restante para o nosso Deus. A ideia, irmãos, é que Deus prevê trazer um restante desse povo para ser agregado a Judá. Serão como chefes em Judá. Serão como Jebuseu, ou seja, como de Jerusalém. Nessa purificação da idolatria e da abominação, Deus os inclui sob a sua proteção e presença. Veja o que diz o verso 8. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militantes. Como eu já disse, historicamente, Alexandre não destruiu de novo o templo. Para que ninguém passe, nem volte. Que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. O juízo, irmãos, ao mesmo tempo aponta para uma salvação daqueles que o Senhor separou para a sua própria glória. O juízo de Deus aponta, ao mesmo tempo, para a graça que alcança aqueles que Ele separou para o seu próprio louvor. Por isso, são oráculos para abençoar. Só que esses oráculos para abençoar não negligenciam a aplicação do juízo de Deus. O Deus que é onisciente, onipotente, agora se mostra onipresente, habitando e acampando-se ao redor da sua casa, junto do seu povo. É assim que os oráculos começam. Mas o que isso tem a ver comigo, pastor? Partindo para a conclusão e aplicação, irmãos, nós vemos que, apesar de parcialmente podermos ver o cumprimento dessa profecia com a ascensão dos gregos macedônios, o foco está em algo além, no reino messiânico. O Deus onisciente, onipotente, onipresente, cujos olhos estão sobre os homens e atentos, cumprirá seus propósitos eternos sobre as nações, trazendo seus eleitos para perto de si. Um oráculo de juízo e misericórdia. A idolatria e as abominações serão retiradas, e estes povos serão como o povo de Deus, desfrutando da presença de Deus e desfrutando da sua proteção. Irmãos, um dia nós fomos contados entre as nações que não obedeciam ao Senhor. Todos nós. E fomos alcançados pela sua graça. Paulo diz que Deus quebra o muro que é de separação entre judeus e gentios. E por isso a sua graça pode ser, então, derramada sobre nós. Fomos alcançados por essa graça, lavados e regenerados através da obra de Jesus Cristo, que, como cantamos, venceu a morte. Mas isso não deve nos conduzir a negligenciar a santidade, a grandeza, o poder do nosso Deus. Não é porque a graça de Deus foi derramada sobre a nossa vida que agora podemos viver de um modo pecaminoso. Não podemos.
Porque mesmo que alcançados pela sua graça, nós ainda continuamos a servir um Deus que é justo juiz. E um Deus que aplicará o seu juízo. E se nós não estivermos encontrados em Cristo, justificados nele, nós receberemos a justa punição. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, inclusive sobre você e sobre mim. Do mesmo modo que ele age sobre as nações, e já agiu, ele age também sobre indivíduos, sobre você e sobre mim. Ele é grandioso sobre cada um. Ele quebra a nossa soberba, tirando a nossa confiança em nosso próprio poder, em nosso sucesso, em nosso dinheiro, em nossa fama, em nosso próprio governo, e nos lança aos seus pés. É Ele quem nos purifica da idolatria e da abominação, e nos traz para habitar com seu povo e desfrutar da sua proteção. Creia em Deus, confie e reconheça o senhorio de Jesus. Não faça da graça uma desgraça. Porque se a graça de Deus te alcançou e te trouxe para a luz, é para que você se achegue cada vez mais à luz e à verdade. Porque aqueles que foram alcançados pela obra de Jesus, esses amam a luz e se achegam para que as suas obras sejam vistas. Mas aqueles que amam mais as trevas se afastam da luz para que as suas obras não sejam manifestas pela luz. Portanto, irmãos, reconheça o Deus grandioso, supremo, soberano, a quem servimos e que por sua imensa graça nos alcançou, para nos tornarmos para Ele em definitivo, para nos consagrarmos fielmente ao Senhor e para andarmos de um modo a glorificar esse Deus que é misericordioso, que é bondoso, mas que também é justo e que aplicará da sua justiça sobre todos. Que o início desses oráculos que apontam para a vinda de Cristo, para a vinda do Messias, o Rei, justo Salvador, possa nos conduzir a policiar o nosso próprio coração e não negligenciarmos o fato de que estamos diante de um Deus grande, onisciente, de um Deus poderoso, que frustra os planos das nações, quiçá o nosso próprio, e que é presente para aqueles que buscam refúgio nele. Que Deus assim tenha misericórdia de nós e nos conduza a andar na presença do Senhor e a viver em compromisso, dedicação e obediência ao nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém.